Olá, e o Câmara Entrevista traz a participação do vereador Everley Martins, do PSB. Tudo bem, vereador? Tudo bom, Fran? Essa é a primeira conversa que a gente tem após o recesso. E a gente inicia, então, falando sobre um processo de investigação da unidade de pronto atendimento. Bom, Fran, é uma satisfação muito grande retomar os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. A gente que mesmo no recesso continuamos trabalhando, nosso mandato esteve trabalhando. E então gostaríamos de iniciar essa entrevista falando então sobre essa notícia que saiu na página 3 do jornal Opinião Pública, que fala então sobre a investigação do Ministério Público com relação à terceirização da UPA, e a preocupação com que tem devido aos funcionários, que foram demitidos após o rompimento do contrato com a empresa que era detentora do contrato de terceirização, e que os funcionários então também foram demitidos e não receberam os seus direitos, Então o Ministério Público está investigando, essa terceirização, está investigando esse processo de licitação e nós, vereadores, estamos acompanhando, porque nos preocupa muito, haja vista que era um contrato sem licitação, promovido pela Prefeitura Municipal de mais de R$1 milhão com a empresa. E o próprio proprietário da empresa alega que não recebeu também na última parcela a totalidade do contrato, porque uma parte está retida para o pagamento dos funcionários, e o município alega também que não, devido à falta dos repasses. Então, o que temos hoje que nos preocupa é o funcionamento mesmo da UPA, Hoje não temos uma unidade de pronto atendimento como nos moldes como deveria funcionar, e isso vai fazer com que logo ali na frente o governo federal e o governo do estado cancelem os repasses, porque o que funciona hoje é um posto de saúde como era o postão, apenas num prédio novo, Então a gente manifesta a nossa preocupação, principalmente com o atendimento básico de saúde na nossa cidade, e dizer para a população que a gente está atento, está acompanhando, fiscalizando e cobrando do executivo para que a UPA funcione de acordo como é o projeto federal, de acordo como tem que funcionar, e que o município invista os recursos necessários para que a UPA funcione às 24 horas com todos os serviços que ela deve prestar. Também teve um projeto de sua indicação para o intercâmbio estudantil. Explica para nós como é que vai funcionar, então, essa indicação. A gente fez um projeto indicativo. O projeto de indicação, ele funciona, você envia ao prefeito, uma ideia, um projeto, e o prefeito ele estuda a viabilidade daquele projeto e acata ou não, realiza, de acordo com o orçamento, de acordo com a sua vontade também. Então a gente é muito ligado ao que o PSB vem fazendo em outras prefeituras e principalmente no governo de Pernambuco e na prefeitura do Recife. A gente propôs esse projeto de intercâmbio estudantil, que funcionaria com que a prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, fechasse acordos de intercâmbios internacionais ou até nacionais com universidades, entidades, outras secretarias de educação de outros países, para que os alunos ganhassem bolsas para viajar, para conhecer esses outros lugares, para estudar um tempo e morar nesses outros lugares, assim como funcionou durante o governo Eduardo Campos em Pernambuco, em que foram milhares de alunos do Nordeste conhecer outros países, aprender outras línguas e viver e voltar para a sua realidade com outra vivência do mundo, Então, acredito que isso enriquece muito culturalmente e que nossa cidade, principalmente por ser uma cidade de referência na área cultural, por ser terra de Érico Veríssimo, teria muito a ganhar com isso e facilitaria muito estar fechando essas parcerias com organismos internacionais, assim como já temos exemplo da Unicruz, que tem diversas parcerias com universidades de todo o mundo, de outros países também. Bom, você também recentemente fez uma visita ao DAIR para solicitar a linha de ônibus Cruz Alta Caxias do Sul.
A gente teve agora no recesso, então, numa agenda em Porto Alegre, com o diretor de transporte e logística do DAER, né, o Lauro Ageman, onde protocolamos, então, um pedido de uma linha que faça Cruz Alta, Caxias do Sul direto e Caxias do Sul, Cruz Alta direto. Hoje a gente tem uma grande demanda de cruzaltenses que foram residir em Caxias do Sul, de famílias que foram residir em Caxias do Sul devido ao mercado de trabalho e que querem voltar, querem visitar os seus parentes, visitar seus familiares, e há um transtorno muito grande no transporte interurbano hoje com relação ao deslocamento de Cruz Alta para a Serra Gaúcha. Você tem que se deslocar a Ijuí e esperar o ônibus lá em Ijuí para se deslocar a Caxias, ou tem que ir daqui de Cruz Alta a Lajeado ou Porto Alegre para pegar pegar o ônibus, né, e fazer, então, às vezes ficar madrugada esperando horas nas rodoviárias. Então a gente fez esse contato, esse pedido aí, que vai ter um estudo de viabilidade por 90 dias, então vai estar sendo feito um estudo. Então é importante que a população que tem interesse nesse serviço, né, que tem interesse em fazer essa viagem direta a Caxias do Sul, procure a rodoviária de Cruz Alta e manifeste o seu interesse, porque o DAER vai consultar a rodoviária de Cruz Alta para saber da viabilidade, né, dessa linha direta a Cruz Alta, Caxias do Sul. Vereador, então, no ano passado a gente teve uma perda muito grande na política, que é a morte do Eduardo Campos. Está próximo de completar um ano. Nós, do Partido Socialista Brasileiro, vivemos um momento muito triste na trajetória do nosso partido. O Eduardo Campos representava uma grande esperança para o Brasil, uma grande liderança política, a maior liderança política do PSB depois do seu avô Miguel Arraes, né? Foi um grande governador de Pernambuco, saiu com 87% de aprovação do governo, né? Despontava futuramente como uma liderança que poderia vir a ser presidente da República. Era jovem, 49 anos, né, com muitas ideias para o Brasil, e que tragicamente, né, morreu num acidente aéreo logo após a sua entrevista ao Jornal Nacional como candidato à presidência da República, em que deixou uma mensagem positiva para o nosso país, e principalmente de que não podemos desistir do Brasil. Eu acredito que o PSB continua com esse sentimento de que não podemos desistir do Brasil, de que podemos construir uma política melhor, né, que todo esse cenário que a gente está vendo de corrupção, de desmandos, de acordos, de coisas que fazem com que as pessoas não acreditem mais na política, era a mensagem que o Eduardo queria deixar naquela campanha para presidente, de que isso podia ser feito diferente. Infelizmente, ele nos deixou, mas o seu legado vai continuar, e o Partido Socialista Brasileiro, então, nesse período agora, que ele completaria no dia 10 de agosto, então, 50 anos, e no dia 13 de agosto, um ano da tragédia, né? Então, o Partido Socialista Brasileiro está marcando grandes atos, né, e grandes atividades para lembrar o legado do Eduardo Campos e para marcar aquilo tudo que ele fez como cidadão público na política brasileira. Bom, então a gente encerra a nossa entrevista falando sobre a enquete que teve recentemente realizada pelo jornal Diário Serrano. A gente quer agradecer, então, né, em primeiro lugar, as pessoas que nos indicaram como segundo vereador mais votado pela enquete do jornal Diário Serrano pela segunda vez, né, com 10% das intenções de voto nessa enquete. É uma satisfação a gente saber que o nosso trabalho é um trabalho que é reconhecido pela população, né, então, e também avaliar o cenário ali através da enquete. Né? A gente sabe que uma enquete é uma amostragem apenas, né? As pessoas muitas vezes dizem: eu não fui entrevistado nessa enquete, como é que tem esse resultado? Justamente, uma enquete é uma amostragem, você pega um número X de pessoas e tira uma amostra do que esse número X de pessoas está pensando sobre o momento político da nossa cidade, né? E a gente pode perceber que também há um grande descontentamento com a atual administração, né? Nós temos apenas 17% de aprovação ao atual prefeito, né? 44% das pessoas acham a administração regular. Regular pode ser mais ou menos, né? E 22% aí dizendo que é ruim ou péssimo. Então, um índice de 22% de rejeição, que é bem alto, né? Então, a gente
como vereador, a gente se preocupa muito porque é a realidade do que a gente acompanha nas ruas, né? Que a população está muito preocupada com o futuro da cidade, com essas obras todas que foram iniciadas e que muitas estão paradas e que a população se preocupa, será que vai terminar? Acredito que com certeza as obras vão terminar, mas tem outros serviços também importantes que nós também não temos tendo um resultado satisfatório, como saúde, como educação, né? E a população se preocupa com isso, com o desenvolvimento, com o emprego, com a crise mundial, quais são as soluções que o município também busca para superar essa crise financeira que atinge o país, atinge o Rio Grande do Sul também, né? Não podemos só ficar chorando que o Estado não repassa as verbas, que o que o governo federal atrasa as verbas, que sabemos que isso pode acontecer, haja vista que estamos num momento de crise, temos que saber como o município também vai enfrentar essa crise financeira, né? Então, acho que essa é a resposta que a gente procura nesse 1 ano e meio que falta de administração do prefeito Juliano, e já começam os movimentos para as eleições de 2016, reafirmar que o PSB hoje tem candidato a prefeito de Cruz Alta, que é o ex-deputado federal Luiz Noé, mas que estamos numa grande conversação para termos uma frente única de oposição e acharmos um consenso com um programa de governo voltado a retomar a participação popular e o desenvolvimento. Então, muito obrigado pela sua participação, vereador. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de conversar com a população através do canal 16. A gente contou com a participação do vereador Everley Martins, do PSB. Continue nos acompanhando que a gente já volta.